nome de Jesus vai ser bênção demais. A gente vai se organizar, fazer uma tabelinha para a gente poder estudar. Deus nos ajudará a se organizar. E as nossas reuniões poderão ficar mais assim, para a gente se alimentar, adorar. Creio que vai ser bênção para a gente, viu? Mas hoje a gente vai estudar então, ver um pouquinho aqui do nosso capítulo 4, do DNA Intercessão. E o tema do nosso capítulo é mapeamento espiritual. Uau, glória a Deus. Esse tema é muito interessante. Vamos lá. A gente vai observar lá no nosso livro, né, que mapear... O que é mapear? Mapear é traçar características. Né? A gente pode mapear uma cidade, por exemplo, conhecer as suas regiões, os seus bairros, conhecer as suas qualidades, suas debilidades, né? A cidade de Manaus, a gente mapeia a zona leste, a zona oeste, a gente sabe qual é a zona que é de repente mais violenta ou que é mais estruturada. Então mapear é isso, é a gente traçar características. E a gente pode fazer também um mapeamento espiritual. Uau! O que é fazer um mapeamento espiritual? É discernir as divergências entre o caminho de santidade proposto por Deus e a realidade vivenciada. Então, fazer um mapeamento espiritual é observar as características, né, espirituais. As características espirituais. E a gente vai... E como é que a gente vai fazer essa análise, esse discernimento das características espirituais? É comparando com um padrão correto, que é a palavra de Deus, né? Que é o padrão da santidade, o padrão da verdade. E é possível mapear espiritualmente qualquer estrutura onde há pessoas. É possível mapear espiritualmente qualquer estrutura onde há pessoas. É claro, porque só pessoas têm espírito, né? Todos os animais, outros não. Então é claro que para mapear espiritualmente onde há pessoas. Então pode ser, a gente pode mapear a rua, né? Como é que é a sua rua? Será que na sua rua tem um terreiro de Umbanda? Será que na sua rua tem alguma força espiritual que impera ali naquele lugar, que é contrária à vontade de Deus, que é divergente ao caminho da santidade? Como é que é a sua rua? O que tem na sua rua? Lá na minha rua tem o Porão do Alemão, misericórdia. Moro ali pertinho do Porão do Alemão, né? Então, como é que é a sua rua? O seu bairro? Como é que é a cidade de Manaus? Como eu vou poder mapear, fazer um mapeamento espiritual da cidade de Manaus? Eu posso fazer isso. Das nações, né? A nação brasileira, todas as nações, o mundo, como a gente mapeia o mundo, né? Aí eu estava dando uma ouvida na pastora Tânia Tereza, e ela estava dizendo que os 4 principais forças malignas que imperam no mundo, eu coloquei lá na nossa intercessão essa semana, né? Que a gente está intercedendo essa semana contra o espírito de Jezabel, que tenta calar a voz profética da igreja. Tem o Dagon, que é a promiscuidade, aquele que venceu Sansão com Dalila. Tem o do Mamon, que é o amor ao dinheiro, que corrompe muitas igrejas se entregando ao dinheiro. E a gente tem também o Leviatã, né? Que é a leviandade, é tratar as coisas de Deus com descuido. É o orgulho, a soberba, que também derruba muitos líderes, muitos homens de Deus, paralisa muitos ministérios. Então, existem essas forças, né, espirituais, e a gente vai aprender. Eu preciso saber o nome do demônio? Não. Você só precisa saber qual é a verdade. Deus quer que a gente seja santo na nossa vida sexual, por exemplo. Então, eu sei que eu não vou ver pornografia, eu sei que eu não vou para o prostíbulo. Então, o que tem, né, na minha rua, o que tem no meu bairro, o que tem na minha cidade, né? Então, a gente não precisa saber o nome, né, da força espiritual maligna, mas a gente sabe que ela impera contra a verdade, contra a vontade de Deus, né, que é a santidade. Então, a gente também vai poder mapear as áreas de influência. Como é que estão as áreas de influência no nosso Brasil? Né? As famílias brasileiras,
a religião no Brasil. Como é que está? Vamos fazer um mapeamento da religião no Brasil. Impera muito ainda um catolicismo ou um crente não praticante, né? Hoje a gente tem demais, né? Eu sou crente, mas não vai nem à igreja, não lê a Bíblia, ou seja, né? Diz que é evangélico, mas não é praticante. E como é que está o nosso governo? Vamos fazer um mapeamento espiritual do nosso governo. Como é que está o governo aqui de Manaus, a nossa prefeitura, o nosso estado, né, do nosso Brasil. A gente pode também fazer um mapeamento das mídias e comunicações, arte e entretenimento, um mapeamento da educação no Brasil. Né? A gente ouve dizer que a educação no Brasil ela é muito voltada para aqueles que têm recursos, né, que podem pagar, né? E inverte na faculdade, né? E na faculdade só consegue entrar porque é muito concorrido aqueles que tiveram recurso para pagar, ou seja, fica uma desigualdade, né? E o Senhor, né, Ele quer dar acesso a todos, a igualdade, né? A retidão da palavra de Deus nas escolas, né? Indo contra, né, essas ideologias do homossexualismo e tantas coisas que têm entrado, né, nas escolas, por exemplo. A gente pode fazer um mapeamento espiritual da educação na nossa cidade, no nosso Brasil, no mundo. E a gente também pode fazer um mapeamento espiritual de uma pessoa. Sabia disso? Você já fez um mapeamento espiritual da sua família? Você já conseguiu fazer uma análise aí de tudo aquilo que divergiu da vontade de Deus? Né? Eu não sei se você é a primeira geração de crente. Você é? Levanta a mão, quem é a primeira geração de crente na tua família? Olha, temos várias, né? E eu também sou, né? Os meus pais, meu pai já se foi e minha mãezinha ainda não conhece a Cristo, né? E eu sei o que é ser a primeira geração, né? A gente precisa quebrar com muitas coisas, muitas. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui no final, sobre isso, né? Porque eu já era crente, eu já conhecia a palavra, mas eu sentia que eu era atormentada, sabe, por um espírito, que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu não quero avançar agora, mas enfim, a gente pode fazer um mapeamento espiritual. E o segredo para a gente ser liberto de qualquer força maligna, de qualquer pecado, é o arrependimento. Eu posso me arrepender, não vou falar muito, deixa eu avançar aqui. Aqui no livro, ele traz um exemplo de um mapeamento que o Senhor mandou realizar, né? O Senhor deu uma ordem para Moisés, para que ele mandasse espias para mapear a terra prometida, né? E é interessante porque tem alguns princípios aqui interessantes da gente observar sobre essa possibilidade que Deus nos dá de mapear, de discernir situações, né? Primeira coisa que ele destaca é que Deus estabelece o que será mapeado. Deus é que estabelece o que será mapeado. Moisés envia homens para mapear a terra. Deus deu uma ordem para Moisés. A gente, como Ministério de Intercessão, eu posso dar uma direção para a gente. Olha, a gente vai mapear esse bairro aqui. Já começa pelo nome São Jorge, né? Já tem uma grande, né, opressão, eu imagino, eu não conheço, mas a gente poderia, por exemplo, vamos mapear aqui o bairro de São Jorge, vamos verificar, né, o que existe aqui, quais são os bares, quais são os prostíbulos, quais são os terreiros de Umbanda, o que a gente pode ir contra, né, declarando a verdade, repreendendo o mal. A gente pode, mas eu quero dizer que tem que ter uma direção, ou a direção pode ser do seu coração, né? Eu vou dizer por mim. Eu tenho sentido um direcionamento espiritual para eu interceder por crianças que são abusadas sexualmente. Vocês acreditam nisso? Gente, quando eu estou assim, banhando a minha menina de 4 anos, eu não sei o porquê, mas me vi nisso, sabe? Esse cuidado, esse zelo com o corpo de uma criança. E eu dou banho nela e eu já dou banho intercedendo. Eu falo, meu Deus, quantas pessoas, né, abusam de crianças, dão banho e fazem coisas que não deveriam. Então o Senhor, Ele tem me chamado para interceder por crianças que têm sido abusadas. E eu intercedo pelos abusadores, para que eles sejam livres, né, dessas forças malignas, enfim. Mas eu quero te dizer que é importante que você sinta um toque do Senhor, um chamado. Assim como Deus chamou Moisés. Moisés, vai lá. Ele disse, envie homens para mapear. A ordem veio de Deus. A ordem veio de Deus, né? Assim, por exemplo, você também que está intercedendo por um líder.
O Senhor pode te trazer algo sobre isso, né, sobre ele. Pode revelar algo, discernir algo que não está adequado à palavra de Deus na vida dele. Mas isso veio de Deus. Deus pode não dar o discernimento. Você pode passar o mês inteiro orando por um líder e Deus pode não dar discernimento nenhum. Né? Nenhuma indicação de alguma coisa que está contrária, mas Ele pode dar. E vem de quem? Vem de você? Não, vem do Espírito Santo, então vem de Deus. Então sempre uma direção para mapear vem de Deus. Mapear, discernir o que está contrário à vontade de Deus. E Deus define também quem vai mapear. Deus fala para Moisés, Moisés, são as pessoas tais. Deus já deu a direção para ele. Era o chefe, né, os cabeças dos homens ali de Israel naquela ocasião. Então Deus dá a direção. Se Deus chamou você, amém. Mas se Ele não te chamou, sabe, não se envolva, né? Às vezes a gente quer interceder por tudo, né? Eu quero interceder por tanta coisa, mas calma teu coração. Faz aquilo que você sente do Espírito, né? Aqui no nosso ministério a direção é o quê? Orar por um líder, pelo intercessor? Amém. Não fica agoniado, não tem que orar por Israel, tem que orar por isso, por aquilo. Calma, né? É claro, a gente tem que orar pelas autoridades, pela nossa nação, enfim. Mas fique em paz. Deus vai te direcionar, Deus vai te dar o discernimento, Deus vai te guiando com relação a isso. E Deus também, Ele coordena essa missão. Ele informa qual o caminho que os espias tinham que seguir. É montanha tal, lugar tal. Deus dá toda a direção para eles encontrarem aquela cidade e o que eles vão avaliar ali. Ou seja, é esse Espírito Santo que ele vai te falar, ore por aquela pessoa, o caminho é esse, é isso que está acontecendo ali. Então a gente pode ficar bem tranquilo, né? Que realmente é ele. O intercessor é aquele que está disponível ao Espírito Santo. Ele vai te dizer o que fazer, como fazer. Às vezes ele vai te dar um discernimento que não é nem para você exortar a pessoa, não é? Ele pode te dar um discernimento de um líder, que de repente aquele líder está com um olharzinho meio solto, né? Não está tão fiel aos seus olhos. Mas será que Deus quer que você chegue para ele e exorte o irmão? Poxa, irmão, eu te vi fazendo aquilo. Não necessariamente. Então, o caminho, o que fazer, como fazer, tudo o Senhor vai dar. Então, você pode tão somente orar por ele, declarar a palavra, a verdade. Há um versículo que está lá em Jó. Fiz um pacto com os meus olhos para não olhar para as moças com cobiça. É um versículo que todo homem tinha que ter decorado. E você declara mesmo. A gente está aprendendo a orar a palavra. A palavra é poderosa, ela tem vida. Declare mesmo. Se Deus te mostrou algo sobre aquele líder, de repente não é para você exortá-lo. De repente, pode ser que seja. Mas se não for, declare a palavra, declare santidade, declare que repreende todo o espírito de promiscuidade. Enfim, o Senhor vai guiar a gente pode ficar tranquilo. E eu coloquei um exemplo aqui, que eu já até falei um pouquinho, como mapear uma pessoa, né? Se Deus te permitir perceber um pecado em alguém, eu coloquei um passo a passo só para a gente poder ouvir, né? Poder absorver melhor isso. Então, Deus me permitiu discernir algo sobre alguém. Entenda bem que eu posso pegar, por exemplo, a vida da Meire. A Meire pode falar para mim, Isabelle, eu não sei o que tem, mas eu tenho uma perturbação, alguma coisa, não estou em paz, eu não sei muito bem o que é. Você me ajuda? Você me ajuda a revirar assim a minha vida para ver o que pode estar acontecendo? E ela vai conversando e eu vou buscando entender. Eu posso fazer um mapeamento assim da Meire, bem profundo. Me conta, Meire, como é que foi a sua conversão, me conta como é que foi a sua criação, me conta como é que foi a vivência da sua mãe, dos seus irmãos, me conta, né? E a gente vai podendo discernir ali o que está fora do lugar, qual pode ter um pecado escondido, não confessado, qual tipo de legalidade que possa estar tendo para o inimigo tirar a tua paz, para o inimigo te oprimir, te manipular. Então, eu posso fazer esse mapeamento assim, bem geral, mas não se preocupe também se Deus de repente te mostrar uma coisa. Você percebeu ali, como eu disse, né, o irmão com o olho solto, né? Então, Deus vai te dar esse discernimento, esse discernimento, né? Essa possibilidade de ver algo fora da vontade de Deus. O que você vai fazer? Você vai orar repreendendo o espírito maligno que está cegando. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. São pessoas cegas, né? As pessoas cegas, por exemplo, que estão no catolicismo, né? Envolvidas na idolatria.
A palavra de Deus diz, não faça imagem de escultura, isso é abominável para mim, mas a pessoa tem a Bíblia, ela lê aquilo, mas ela está cega, ela não entende. E a Igreja Católica não estimula a leitura, por exemplo, da palavra, né? Eu trabalho no quartel, né, como militar, e lá no culto ecumênico teve um culto ecumênico que o pastor falava e o padre falava. E na hora que o padre foi falar, ele estava explicando a história da mulher que tocou no manto de Cristo. E a mulher tocou no manto. Aí eu, meu Deus do céu, quem é que lê a Bíblia assim? Ninguém lê a Bíblia assim, então causa um distanciamento, sabe? É um negócio diferente, assim. Eu vejo que as pessoas não têm o estudo bíblico, não conhecem a verdade que liberta. Enfim, a gente pode discernir tudo isso, né? Sobre uma pessoa que o Senhor vai nos mostrar. Clame ao Espírito Santo para convencê-la do pecado e ensiná-la a verdade. A gente sabe que é o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa daquele erro. Então, é uma clareza que a gente tem que ter. Repreenda o espírito maligno, repreenda, porque ele cega o entendimento daquela pessoa. A gente não está vendo as forças espirituais malignas, mas elas estão ali. E a pessoa no tic-tac nem funciona. Sabe, dependendo do tipo da opressão que a pessoa tem, do envolvimento maligno, repreenda o espírito maligno. E a gente pode fazer uma repreensão simples. Sabe, não precisa gritar, repreendo agora em nome de Jesus, antes de pregar a palavra, antes de interceder por aquela pessoa, repreenda o espírito maligno e clame ao Espírito Santo para convencê-la do pecado. Profetize a verdade. A gente tem exercitado isso aqui. Profetize a verdade. Declare mesmo a verdade da palavra de Deus com relação àquela situação. Eu estou sem meu celular e não estou vendo a hora. Deixa eu ver aqui. 9h30 já. Está na hora de acabar. Então vamos terminar. E consultar ao Senhor sobre a necessidade de exortar a pessoa. Eu já falei sobre isso. Consulte ao Senhor para saber o que fazer, né, daquela situação que Ele te mostrou. Se é tão somente para interceder ou se é para exortar a pessoa. Mapeando a cidade, eu disse aqui que é sabido que Manaus é uma cidade com índice de abuso sexual. Eu falei sobre isso aqui. E a cidade de Manaus, ela tem um alto índice de abuso sexual, que Deus tem me incomodado para interceder, né? E a gente vai orar repreendendo o espírito de promiscuidade, do descontrole sexual, do apetite sexual doentio. Vai declarar a verdade. Vamos declarar a verdade sobre a necessidade de santidade do corpo. A gente vai declarar que esses abusadores, homens e mulheres, vamos declarar que eles serão santos, que eles terão, como a Kate ensinou aqui para nós, a satisfação dele vai estar no Senhor e não em defraudar ninguém, em abusar de ninguém. Então a gente pode e deve, meus irmãos, declarar. Então você viu algo contrário na sua rua, Deus tocou no seu coração, declare mesmo a verdade, repreenda o espírito maligno, declare a vida. A gente não tem noção da palavra, do poder que tem nessa palavra. Ela é vida, ela é viva. E a gente não tem noção também do poder que está em nós. Porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, não feche a tua boca. Dentro da tua casa, profetiza na tua casa, profetiza enquanto está cozinhando, que a tua família é bendita, que a tua família é harmoniosa, é feliz. Se você vê um filho rebelde, não, Jesus, ele é obediente. Então a gente tem que profetizar o tempo todo, por onde a gente for. É um hábito que a gente tem que ter, né? Eu digo para mim mesmo também, na minha casa, profetizando, onde nós estivermos, né? O mapeamento da família é o meu testemunho que eu disse para vocês, que eu ia falar rapidinho. Que eu me sentia oprimida por forças malignas que com frequência me incitavam a tirar a minha vida. Eu passei por uma luta muito grande, que o inimigo ele fez de tudo para tentar me induzir a tirar a minha vida nesse período. Engraçado. E eu, 18 anos crente já, eu entrei para a Lagoinha e eu sabia que aqui tinha, né, o Espírito Santo, mais assim... os dons, né, o poder, a gente crendo mesmo na atuação dele hoje. E eu falei, Deus, eu não aceito mais ficar dessa forma, me ajuda, me mostra o que é esse espírito que me perturba. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de ir para o Moriá. E lá eu aprendi sobre algo que eu nunca... Claro, eu fiquei 18 anos numa igreja tradicional, eu nunca tinha ouvido falar de pecados familiares, de maldições hereditárias, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E como eu disse para vocês, eu sou a primeira geração de crente, né? E engraçado que Deus me permitiu, assim que eu cheguei do Moriá, eu fui no Moriá no Rio de Janeiro, Deus preparou tudo, eu fui no Moriá no Rio de Janeiro, onde minha mãe e minha avó moram,
E quando eu cheguei do Moriá, fizeram um café da tarde para mim. Tava minha mãe e minha avó. Não pensa que eu cheguei do Moriá já querendo conhecer o mapeamento espiritual da minha família, do que eu poderia estar sujeita, que de repente pecados ainda não confessados. Eu entendi algo, irmãos, que quando a gente vem para Cristo, todos os nossos pecados são perdoados, são. Os que eu ainda vou cometer ano que vem já estão perdoados, porém, o pecado precisa ser confessado. Confesse os seus pecados para que sejam perdoados. Não é um perdão automático, sabe? É um perdão disponível, porém, eu preciso confessar o pecado, né? E existiam pecados, eu descobri a minha avó, a gente tomando café, a minha avó soltou, pela graça, que ela tentou abortar a minha mãe. Ela tentou abortar a minha mãe, ela tomou o remédio, mas não abortou, né? Graças a Deus estou aqui. Mas eu aprendi que quando a pessoa tenta abortar, é como se ela estivesse tentando matar, chamando a morte para o ventre dela. Então, à medida que eu chamo a morte para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e foi o que a minha avó tentou fazer. Ela conseguiu chamar a morte. E o que aconteceu? A minha tia, minha avó só teve 2 meninas, a minha tia e minha mãe. Ela tentou matar a minha mãe, não conseguiu, tá aí a minha mãe. Elas têm idade muito próxima, mas acho que ela ficou descabelada em imaginar 2 bebês juntos, talvez. Não perguntei detalhes, né? O que a levou a querer tirar a minha mãe. Mas a primeira neta da minha avó se matou, minha prima. A primeira cristã da família suicidou, minha prima. Então eu pude ver ali a atuação do espírito da morte na minha casa, na minha família. Uma mulher linda, casada, cristã. Não tinha assim, não entendemos o porquê, sabe? E esse espírito de morte, ele me atazanava. Qualquer dificuldade que eu tinha, ele me incitava a tirar minha vida. Era terrível isso. E eu convivi com aquilo por alguns anos. Desde a primeira grande dificuldade que eu tive, nunca mais aquele espírito me largou. Mas quando eu descobri que era só pedir perdão pelo pecado da minha avó, gente, eu pedi perdão pelo pecado que a minha avó cometeu. Pai, perdoa a minha avó, que trouxe o espírito da morte para minha casa. Eu carrego o nome da minha mãe, da minha avó, Godinho. Eu sou a família Godinho. A família Godinho que chamou a morte para ela. E não havia pedido perdão, porque minha avó não se converteu ainda, minha avó era da Umbanda, recebia entidade, uma coisa assim terrível, sabe? E eu pedi perdão pelo pecado da minha avó e eu creio. Eu fui livre, eu nunca mais tive esse espírito. E olha que eu passo dificuldade, a peleja aqui não é fácil, né? E não tenho mais, sabe? Eu não podia ver uma faca, eu tinha a impressão de que a faca ia pular em cima de mim. Era uma coisa terrível. Eu passava na faca e ficava assim, com medo, sabe? Era uma coisa, mas é obra maligna, que foi desfeita, que foi quebrada por um simples pedido de perdão. Perdoa, Pai, porque eu quis matar uma filha minha, né? Eu peço perdão pela minha avó, que não tem discernimento, não tem entendimento. E eu fiquei livre. Só queria trazer esse testemunho para vocês verem como é isso, sabe? Mapeia mesmo. Se você está com alguma perturbação, vá atrás, vai ver o que é. Algum pecado não confessado, algum espírito maligno que encontrou legalidade na tua parentela, entre os teus, para fazer bagunça. Não deixa. Que Deus me chamou para viver em paz, em alegria, em amor, em nome de Jesus. Esse é o versículo que eu queria deixar para a gente terminar. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou repetir. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender pelos nossos parentes, pela nossa cidade, pela nossa nação, pela nossa igreja. A gente pede perdão ao Senhor e a intervenção dEle para que essas almas sejam convencidas do pecado, livres e libertas pela palavra de Deus, pela verdade, pelo caminho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Que horas são, irmãos? Bem, pode vir, Joyce. Ela vai fazer uma oração final aqui pra gente, tá bom? Pedir para ela fazer esse encerramento para a gente. Amém. Pai, nós estamos aqui nessa manhã
Tua palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que é o Senhor que nos instrui, Senhor. Deus, como aprendemos nessa manhã a mapear, Senhor, nos ensina, Senhor, a mapear, Senhor, os nossos pensamentos. Deus, os nossos costumes, Senhor, nos revela se tem algo oculto, no escondido, Deus, que possamos ter ousadia, Senhor, para trazer a luz, Senhor, porque queremos lançar fora de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos encontra, Senhor, como intercessores, Senhor, que entende que precisamos avançar e conhecer a Tua palavra, em ter intimidade contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não estamos aqui para brincar, Senhor. Deus, sabemos a responsabilidade que tem o intercessor, Deus. Porque o intercessor é aquele que está à frente, Senhor. É aquele, Senhor, que se dispõe a sofrer pelo outro, Deus, a sentir a dor pelo outro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Assim como a Tua palavra, Deus, em Juízes 9, conta sobre a história de uma mulher que subiu sobre uma torre, Deus, e lançou uma pedra sobre o crânio de Abimeleque, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser assim como esta mulher, Senhor. Pai, não é aqueles que entram em torre para se esconder, Senhor, porque tem medo, Senhor. Senhor, porque não tem nada a ver conosco, Senhor. Pai, é tudo por Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra também diz em Juízes 9 que este homem, Senhor, um homem tão cruel, Deus, que matou 70 irmãos seus, Senhor, para governar sobre uma terra, Deus. Ele pediu para que um dos seus soldados enviasse uma faca sobre Ti, Senhor, para que não soubesse que foi esta mulher que o matou. Sabe o que isso nos remete, Senhor? É que, Pai, não é o nosso nome que vai ser levado, Senhor, porque aquele homem, Senhor, não foi morto por conhecer aquela mulher que tacou a pedra. Mas, Pai, que possamos entender, Senhor, que quando nos posicionamos sobre uma torre, Deus, não é para nos escondermos, Senhor. Deus, não é para que o nosso nome se torne um outdoor, Senhor, mas é para que o Seu nome, Senhor, seja engrandecido, Senhor. É para que batalhas venham ser vencidas através do Teu nome, Senhor. É para que o Teu reino venha avançar nesta terra, Deus. É para que todos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, venham Te conhecer, Senhor, através da nossa vida, Senhor. Porque nós somos instrumentos Teus aqui nesta terra, Senhor. Deus, nos liberta, Senhor. Senhor, vem com a Tua libertação sobre nós, Senhor. Se ainda existe corrente sobre nós que venha se quebrar nesta manhã, que o Senhor venha nos revelar, Senhor, porque, Deus, tudo tem uma raiz, Deus. Senhor, se tem algo que aprisiona algum dos meus irmãos, Senhor, existe uma raiz, em algum lugar aconteceu, em algum lugar começou, Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa manhã venha ser uma manhã de revelação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, visões abertas, visões fechadas, sonhos da Tua palavra, Deus, como Tu quiser, Deus. Mas, Pai, o que nós não queremos é ficar como nós estamos, Senhor. Nós precisamos avançar, Deus, porque nós queremos que Tu tenhas uma grande obra em Manaus. O Senhor não nos colocou na Constantinopla, Senhor, por livre e espontânea pressão de que é aqui que vamos acontecer, que vai ser. Não, Deus, existe um grande propósito, Senhor. Nós estamos nessa avenida como um grande outdoor do Teu Evangelho, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que entrarão sobre estas portas, Senhor. Deus, pessoas, Senhor, endemoniadas, pessoas, Senhor, presas em correntes, pessoas, Senhor, rasas e sepulcros, Senhor, pessoas, Senhor, Deus, que não acreditam em Ti, Senhor, pessoas surdas, mudas e cadeiras de rodas, Senhor, e elas serão restauradas. Aleluia! Renovadas, Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! E isso começa através de nós, Senhor. Deus, é através de nós que começa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos alinha, Deus, com o Teu propósito, Senhor. Pai, tira de nós toda incredulidade, Deus, tudo que vai no Teu fluir, Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo tem liberdade neste lugar, Senhor. Deus, que os olhos da fé, Senhor, já neste lugar, como uma grande multidão, Deus. Clamamos, gemendo pelo nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pessoas clamando por Ti, Senhor. Deus, assim como o pastor William fala, não é normal. Não é normal tudo ter muitas pessoas voltando para Jesus. Não é normal ter muitas pessoas, Senhor, clamando por Ti. Existe algo especial neste lugar, Deus. A Tua
graça está sobre este lugar, Senhor. Deus, nós somos intercessores deste lugar, Senhor. É aqueles que estão lá na frente, Senhor, da prova, Senhor. É aqueles que não têm medo, Senhor, porque sabem que o Senhor está na nossa frente, Senhor. Aleluia. Nós não somos covardes, Aleluia, Senhor. Jesus. Nós não somos medrosos, Senhor. Deus, nós nos levantamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, e tomamos posse do nosso lugar, Senhor, à frente desse exército, Senhor, nas portas dessa igreja, Senhor, e chamando a todos aqueles cansados e oprimidos, venham deixar este lugar por aquilo que tem espionagem de escravidão sobre as suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos estabelece, Senhor, como uma igreja forte e corajosa.